O curso do Saber Direito desta semana é sobre Direito Internacional do Trabalho. Você vai aprender sobre a OIT, suas normas e convenções. Quem te ensina tudo isso é o professor de Direito Trabalhista Cláudio Santos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, estamos de volta para mais uma aula do programa Saber Direito. Eu me chamo Cláudio Santos, sou advogado e professor de Direito do Trabalho e vamos continuar nossa aula sobre Direito Internacional do Trabalho, tratando agora da norma internacional do trabalho, esse tópico específico da produção normativa da Organização Internacional do Trabalho. Nós vimos na aula anterior que a OIT detém competência para legislar sobre direito do trabalho. E essa legislação e essa produção normativa, ela é feita por intermédio da Conferência Internacional do Trabalho, este órgão que nós vimos da OIT. E, fundamentalmente, a OIT produz dois tipos de normas: as convenções e as recomendações. Essa é a principal produção normativa da OIT, as convenções internacionais e as recomendações. Mas antes de conceituarmos essas duas espécies de normas da OIT, há necessidade de se falar um pouco da norma internacional, falar um pouco desse processo de criação, dessas características e da natureza jurídica da produção normativa da OIT. Como sabemos, por se tratar de uma organização internacional, essa convenção, essa recomendação, ela tem uma característica de ser um tratado. Ela não deixa de ser um tratado previsto no direito internacional público, mas que pelas peculiaridades deste organismo, ela tem uma natureza especial, uma natureza específica. E ela tem uma vinculação com a própria Organização Internacional do Trabalho, com seu surgimento e com a possibilidade de participação de trabalhadores e empregadores. Mas antes disso, nós podemos nos valer do ensinamento de Mazzuoli para classificar essas normas internacionais. Nós temos o tratado, a convenção e a declaração como manifestações internacionais de organismos que legislam para os seus países filiados, seus países membros. O tratado é um ajuste solene, cujo objeto, fim, número e poder das partes contratantes tem maior importância por criarem situações jurídicas. A principal característica do tratado é a criação de situações jurídicas que vão ser disciplinadas por intermédio desse tratado. A convenção, por outro lado, são acordos que estabelecem normas gerais. Tem uma abrangência maior porque vai depender da adesão de países a essa convenção. E, por fim, segundo ainda a lição de Mazzuoli, a declaração. São acordos que estabelecem certas regras ou princípios jurídicos ou esclarecem ou interpretam um ato internacional já estabelecido. Então, uma declaração, ela é mais principiológica e menos vinculativa, ao contrário da convenção e do tratado, e ela pode ser utilizada para também interpretar, para contextualizar, para disciplinar algo que já foi feito ou por uma convenção ou por um tratado. Com base nessas três espécies de classificação que nós temos para a produção normativa internacional, no caso da Organização Internacional do Trabalho, nós temos
as duas normas, convenção e declaração. Nós tivemos, e é objeto de nossa aula aqui no Saber Direito, o último tópico, nós vamos estudar especificamente uma declaração da OIT, a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT de 1998. Alguns doutrinadores classificam esta declaração como uma soft law no direito internacional, uma norma internacional que enuncia princípios, que exorta os países a cumprirem aqueles princípios, aquelas normas, mas que, ao contrário do tratado, que ao contrário da convenção, não existe aquela obrigatoriedade de se observar. São princípios que as pessoas jurídicas, no caso os estados, irão aderir ou não. Nós tivemos um exemplo interessante no âmbito da Organização das Nações Unidas, né? Porque quando da criação da ONU, nós tivemos a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração da ONU sobre os Direitos Humanos, o direito do homem, mas que, por ser uma declaração, que por ser uma soft law, precisou, num futuro próximo, né, pós a sua 1945, já na década de 60, na metade da década de 60 do século passado, a aprovação de um pacto, né, das Nações Unidas para os direitos econômicos, sociais e culturais e para os direitos políticos, para que aquela declaração feita em 1945 pudesse ser internalizada pelos Estados, por intermédio desses pactos, e pudesse produzir efeitos no interior desses países. E, utilizando-se desse exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós fazemos o diálogo com a produção normativa da OIT no que diz respeito à declaração, porque, ainda que seja uma declaração principiológica, nós veremos nas próximas aulas que, apesar de ser uma soft law, considerada uma soft law, ela traz obrigações, ela traz deveres para os países que integram a Organização Internacional do Trabalho. Então, vamos recapitular para que possamos prosseguir na nossa aula de hoje. Temos como produção normativa internacional, segundo o Mazzoli, tratado, convenção e declaração. Nós trataremos, no caso da produção normativa da OIT, das convenções e das declarações. Essa é a principal produção normativa e que é objeto do nosso estudo, objeto da nossa aula, e que, no último encontro, faremos considerações detalhadas sobre a declaração da OIT sobre o direito do trabalho, os princípios e fundamentos do direito do trabalho de 1998. Mas voltamos voltamos então a essa classificação para que nós possamos prosseguir, né, nessa contextualização da produção normativa da OIT. E vamos à pergunta de um aluno. Eu gostaria de saber quais características das normas internacionais do trabalho que as diferenciam das demais normas internacionais. Essa é uma boa pergunta, porque vai fazer toda a diferença para os próximos passos que nós teremos aqui nesse nosso encontro sobre o saber direito, né, que é a especificidade da norma internacional do trabalho. Esta característica, ela dialoga, mais uma vez, e vamos recorrer a isso diversas vezes, a forma com que a norma é produzida. Ainda que seja uma convenção, ainda que seja uma declaração, esta aprovação da norma da OIT, convenções, recomendações e declarações,
ela traz consigo, necessário e obrigatoriamente, o processo tripartite da Organização Internacional do Trabalho. Esta norma internacional é produzida com a votação dos países, representado pelos seus 2 delegados, e também dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Ou seja, é característica da norma da OIT a sua criação por intermédio de um órgão tripartite, um órgão que detém conhecimento da realidade de trabalhadores e de empregadores fora da visão do Estado. E a literatura, ela é unânime, uníssona, em atribuir a essa característica um diferencial para as normas internacionais do trabalho e que permite que nós a estudemos de uma forma apartada do direito internacional público. Por quê? Porque ela tem esta principal característica. E mais, as normas aprovadas na Conferência Internacional da OIT não precisam ser aprovadas à unanimidade. Basta que a votação 2/3 aconteça para que uma convenção ou uma recomendação venha, ou mesmo uma declaração, venha a ser aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. Este é um aspecto muito importante, porque não depende da unanimidade, não depende do consenso de todos os países que integram para que você aprove uma norma internacional da OIT. E, além, né, do que nós falávamos desse aspecto, né, de ser uma composição tripartite, portanto, ter nesta norma a visão de trabalhador e de empregador sujeitos da relação de trabalho, além de não ter a necessidade, né, de se aprovar por maioria, por 2/3 você conseguir aprovar uma norma internacional do trabalho. E mais, e é um aspecto muito importante desta norma internacional, uma vez aprovada a norma pela Conferência Internacional do Trabalho, os países, por disposição da Constituição da OIT, têm a obrigação de submeter aquela norma à aprovação no interior do seu ordenamento jurídico. Ou seja, uma vez aprovada uma convenção, os países têm, por força da Constituição da OIT, a obrigação de submeter esta norma aos seus mecanismos internos de internalização. Então, e eles serão cobrados por isso, como veremos nos sistemas de controle dessas normas internacionais, porque fecha o ciclo, né? A aprovação por intermédio da Conferência Internacional do Trabalho, a necessidade de ratificação, a necessidade de submeter esta norma à ratificação e, posteriormente, um sistema de controle da aplicação dessas normas internacionais do trabalho. Vejam, não estamos a dizer que o país tem a obrigação de internalizar a convenção aprovada na OIT. Para citarmos um exemplo, ele tem a obrigação de tomar as providências de acordo com o seu ordenamento jurídico interno, de submeter aquela norma internacional à aprovação, à internalização, à ratificação pelo seu país. Então, esse é outro aspecto importante, porque uma vez que o país integra a OIT, ele